A nossa saudação muito amiga a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como aos nossos irmãos, amigos da FW TV. Com alegria vamos celebrar neste final de semana a solenidade de São Pedro e São Paulo. Estes dois homens que chegaram a Jesus por caminhos diferentes são chamados de colunas da igreja. Pedro, por ter sido o seu primeiro líder, e Paulo, por transformar esta igreja numa igreja missionária. Foi Paulo o primeiro a propagar a boa nova do reino entre os pagãos. Vindos de realidades distintas, estes dois homens, Pedro, um simples pescador, e Paulo, um judeu culto de origem romana, deixaram-se conquistar por Jesus, fazendo de suas vidas uma oferta de amor, testemunhando Jesus até as últimas consequências. O evangelho que a liturgia desta solenidade nos apresenta vem nos despertar sobre a importância de conhecermos Jesus, de nos tornarmos íntimos dele. Sem aprofundarmos no conhecimento a Jesus, não vamos entrar na dinâmica do reino, não vamos compreender que para ganhar a vida é preciso passar pela cruz. O texto nos diz que Jesus, no desejo de saber se o Pai e os discípulos já haviam entendido o seu messianismo, faz eles uma pergunta: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Para esta pergunta surgiram várias respostas. Afinal, responder em nome do outro é fácil, não compromete. Já quando esta mesma pergunta é direcionada aos discípulos, paira um silêncio, pois desta vez a pergunta requer uma resposta pessoal, e uma resposta pessoal exige comprometimento. Pedro foi o único que respondeu, e respondeu com firmeza: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta agradou Jesus, pois ele sabia que esta afirmação de Pedro era fruto da sua convivência com ele. Por esta profissão de fé, Pedro é convocado para uma missão desafiadora: ser a pedra sobre a qual Jesus construiria a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Este episódio chama nossa atenção para a responsabilidade de quem afirma conhecer Jesus. Saber quem é Jesus é muito mais do que saber que Ele é Deus. Afirmar que conhece Jesus implica em dar testemunho dele em qualquer circunstância, em comprometer-se com a sua causa. Olhando a escolha de Pedro para conduzir a sua igreja, podemos perceber que Jesus construiu a sua igreja sobre a fragilidade humana. Jesus não edificou a sua igreja a partir de homens considerados grandes pelo mundo, mas sobre Pedro, um homem frágil, sujeito a falhas, que representa os homens de toda a história da igreja, homens santos e pecadores. Antes de entregar a Pedro a responsabilidade de conduzir a sua igreja, Jesus não questiona o seu passado, não lhe faz nenhuma exigência, a não ser o seu compromisso de transformar o seu amor por ele em cuidado para com o que lhe é de mais precioso, que é o povo. Ao escolher Pedro para a liderança da sua igreja, Jesus demonstra a sua compreensão para com a fragilidade humana. Pedro era um homem de temperamento extremamente forte.
Jesus sabia que mais tarde ele o negaria. E mesmo assim, Jesus confiou na sua fidelidade. A escolha de quem conduziria a barca de Jesus, que é a igreja, não caíra sobre um homem especial, e sim sobre um homem comum, alguém dotado de virtudes e defeitos, como qualquer um de nós. O que nos mostra quão é grande a diferença entre os critérios dos homens e os critérios de Deus. Os homens escolhem pessoas capacitadas para cargos de lideranças, e Deus capacita os que Ele escolhe. Com a volta de Jesus para o Pai, Pedro assume a liderança da igreja, uma igreja fundamentada no amor a Jesus e conduzida pelo Espírito Santo. Sob a liderança de Pedro, a igreja dá passos rumo a uma nova Jerusalém, tendo a grande colaboração de Paulo, que representa a igreja itinerante. O amor a Jesus é o fundamento de toda a comunidade cristã. Numa comunidade cujo centro é Jesus, um líder não se destaca pela sua autoridade, e sim pelo seu amor a Jesus transformado em serviço. A missão da igreja consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição de Jesus. Sua grande riqueza está na abertura a todos os povos e culturas. A igreja é unidade, ela é guardiã e propagadora do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro e Paulo são modelos de discípulos missionários, com suas virtudes e fraquezas, mas sobretudo pelo seu amor e fidelidade a Cristo e a sua igreja. Nesta solenidade, unamos-nos em oração pelo nosso pastor, o sucessor de Pedro, o representante legítimo de Jesus Cristo aqui na terra, o Papa Francisco. Neste dia, esta solenidade de São Pedro e São Paulo, também é o dia do Papa, e nós rezamos pelo seu representante, o seu sucessor, que é o Papa Francisco. Avisos do setor de catequese. Dia 3, segunda-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da segunda etapa de catequese, aqui do centro. Local, o Centro Paroquial de Catequese, e pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do seu filho ou da sua filha. Então, estamos aguardando das comunidades os nomes dos que se inscreveram para a pastoral da acolhida e da visitação, conforme reunião que tivemos com os representantes, os conselhos das nossas comunidades. Então nós estamos pedindo, era para ter entregue já até a metade do mês de junho, mas temos ainda alguns dias. Por favor, motivem, escolham, convidam esse pessoal para nos ajudar nesta pastoral tão importante que é a acolhida e a visitação. E logo depois de encaminhado e recolhido esses nomes, nós vamos fazer a preparação até o final do ano para que possamos trabalhar com muita tranquilidade, sabendo onde que nós queremos chegar com essa preparação e também depois no trabalho que queremos fazer na acolhida e na visitação. Então, quanto antes, por favor, os nomes até a Secretaria da Paróquia da Catedral. No mês de julho, nas comunidades, far-se a entrega da oração do Pai Nosso às crianças da segunda etapa de catequese. Momentos importantes para a comunidade, para a catequese e para o catequizando. Vamos valorizar muito essas entregas, vale a pena. É momentos bonitos e de muito apoio às nossas crianças. Próxima sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. Na Catedral, às 15 horas, hora santa, bênção do Santíssimo e missa.
Dia 25 de julho, no Cine Floresta, encontro de preparação ao batismo. As inscrições deverão ser feitas na secretaria da paróquia da Catedral. Primeiro encontro diocesano do Terço dos Homens, dia 30 de julho, no Santuário de Schensta, aqui em Frederico Westphalen. A programação, às 9 horas a acolhida, 9h30 a oração do terço, 10h30 uma palestra com Dom Antônio, 11h30 depoimentos, ao meio-dia almoço, 13 horas terço e depois às 13h45 um debate sobre a realidade do terço em nossa paróquia e diocese e às 14h30 Santa Missa e encerramento. Confirmar a presença até o dia 15 de julho na secretaria paroquial de sua igreja ou paróquia lá, e depois eles serão encaminhados até aqui em Frederico aos responsáveis do movimento de Schensta. Missas e visitas às capelas nesta semana. Domingo 2 de julho, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro São José. 9 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro São Cristóvão. 10 horas, missa e festa de São Pedro na capela de São Pedro da Encruzilhada. Às 10 horas, missa de ação de graças pelos 60 anos de vida matrimonial de Ricardo e Teresa Balzan na capela de Castelinho, a quem cumprimentamos por esta data. E às 10 horas, batizados na Catedral. E 19 horas, missa na Catedral. Terça-feira, dia 4, às 19h30, missa na linha Iraí. 19h30, missa na linha 21 de abril. Quarta-feira, 5 de julho, 19h30, missa na Barra do Braga. 19h30, missa na Capela de Alto Alegre. 19h30, missa na linha Manfio. 19h30, missa do Tríduo no bairro do Barril. Quinta-feira, dia 6 de julho, às 19h30, missa do Tríduo no bairro do Barril. Sexta-feira, dia 7, 9 horas, ou melhor, às 15 horas, aqui na Catedral, hora santa, bênção do Santíssimo e missa. Às 19h30, missa na linha Pedreira e 19h30, missa do Tríduo no bairro do Barril. Sábado, dia 8 de julho, às 10 horas, batizados de adultos da catequese. 14h30, missa na Capela de Lajeado Bonito. 14h30, missa na Capela de Pedras Brancas. 16h30, missa na Catedral. E às 19 horas, missa entrega do Pai Nosso no bairro Santo Inácio, no bairro Jardim Primavera e no bairro São Francisco de Paula. Domingo, dia 9 de julho, às 9 horas, missa e entrega do Pai Nosso aqui na Catedral. 10 horas, missa e festa de Nossa Senhora do Carmo na Capela de Getúlio Vargas. 10 horas, missa e festa no bairro do Barril. E 19 horas, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para esta semana e a próxima semana, desejando a todos vocês uma boa participação nas missas e nos cultos. E desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, um bom final de semana e um grande e forte abraço.